Exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Razão do nosso viver, motivo pelo qual estamos aqui reunidos, para engrandecê-lo, para cultuá-lo, para declarar as suas maravilhas. Convido os irmãos a abrirem um texto que não será projetado aqui, é o Salmo 80. Apenas aqueles que nos acompanham em casa terão a transmissão de um versículo apenas, mas nós leremos o Salmo todo. Aqueles que nos acompanham em casa terão um versículo-chave, aquele que será a base do nosso sermão nesta noite, que será o maior destaque, apesar de eu usar o Salmo todo. Salmo 80. Assim diz o texto: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, salmo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O verso 4: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado com a oração do teu povo? dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituís-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. O 7: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. 14: ó Deus dos exércitos, Volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta caminho. protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. E o 19: Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do Senhor, teu santo monte, há alegria de toda a terra. Exaltado e engrandecido seja para todo sempre, ó Rei dos reis e Senhor dos senhores. Temos um pedido nesta hora, Senhor, e tomamos aqui as palavras do teu servo, que clamou aqui no texto que acabamos de ler. Ó Senhor,
Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Fala ao teu povo, é a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nesses últimos dias, essas últimas 2 semanas, 2 coisas me chamaram muito a atenção, dentre muitas outras, obviamente. Uma delas foi algumas imagens, algumas mensagens de alguns colegas pastores sobre a realidade de várias igrejas firmes, históricas, lá na Europa e a sua situação. Tinham imagens de templos belíssimos, prédios construídos na Idade Média, sendo leiloados. Um deles, numa área linda na Escócia, sendo vendido por menos de 300 mil reais. 20 e poucos euros. A Bíblia nos ensina que a igreja de Jesus Cristo jamais perecerá, mas denominações acabam. Igrejas locais fecham. Prédios são destruídos e eles passam. A nossa avó denominacional, a igreja da Escócia, onde surgiu o presbiterianismo, está morrendo, pouco a pouco. Alguns templos já foram vendidos e funcionam boates, lugares onde pregaram renomados homens de Deus, onde a palavra foi pregada. Aqueles que o Senhor quis alcançar naquelas gerações foram alcançados. O Senhor não tem compromisso com prédios, não tem compromisso com denominações, Ele tem compromisso com a sua palavra e com aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. A outra coisa que me chamou a atenção é um livro que eu conheci, eu não tinha, eu ganhei agora antes de entrar de férias, Martin Lloyd-Jones, que é uma coleção, uma coletânea de palestras sobre os puritanos. Palestras ao longo dos anos, todo ano tinha lá uma série de conferências sobre os puritanos. E um dos capítulos, ou uma das palestras, fala de um assunto maravilhoso. Um assunto que sempre foi muito importante para mim, sempre me trouxe uma atenção muito grande, e que é um verdadeiro antídoto para que denominações não fechem. Avivamento. O salmista aqui, por várias vezes, ele pede ao Senhor exatamente isso. Nós encontramos nas Escrituras, de fora a fora, de ponta a ponta, a ação de Deus, a intervenção de Deus na história da humanidade. Nós encontramos alguns momentos em que essa intervenção e essa ação, elas são aumentadas, elas são extraordinárias, elas são mais contundentes, mais vivazes. A essas ações, a essas investidas do Senhor, nós chamamos de ter uma visão, e a visão que Ele tem é de mortandade. Ele não vê defuntos apenas, Ele não vê defuntos em composição, Ele vê já corpos que já foram decompostos. Ele tem uma visão de vales, e na linguagem do texto bíblico, um vale de ossos secos. E na fala do profeta, em algum momento na conversa com Deus, ele diz que estava vendo um vale de ossos secos, de ossos sequíssimos. Era o povo de Deus, era a nação de Israel, que não estavam enfraquecidos, não estavam morrendo, já estavam mortos. E não estavam só mortos num início de decomposição, só havia ali ossos secos. E um dos versículos diz assim o texto, o Senhor falando para o profeta: o que vê, filho do homem? E a resposta: um vale cheio de ossos sequíssimos. E mais à frente o Senhor diz para ele: profetiza, filho do homem.
E quem conhece o texto sabe que à medida que o profeta foi profetizando, um barulho começou a surgir, ossos começaram a se juntar em ossos. E eu não entendo nada de anatomia, mas o metatarso no tarso, no palatarso, e ossinho no ossinho, e formando um dedinho, e os dedinhos formando ali as mãos, e assim formando os ossos, e sobre os ossos cresceram nervos, e sobre os nervos músculos, mas ainda eram cadáveres, apesar dos seus corpos estarem já transformados, já vivificados. O Senhor então diz para o profeta: fala, filho do homem, profetiza, filho do homem. E quando ele profetizou, um vento impetuoso veio, e aquele antigo vale de ossos secos se transformou num povo de Deus, num poderoso exército. Na história da igreja, depois do período bíblico, nós encontramos também vários registros históricos de Deus agindo com graça de forma aumentada, aquela intervenção sobrenatural, de maneira contundente, alcançando pessoas, às vezes indivíduos, e às vezes nações inteiras. O salmista aqui sabe disso. O salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, ele faz esse pedido reiteradas vezes, que tem no versículo 14 o versículo chave: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Esses dois assuntos me chamaram a atenção. Ver o decréscimo de algumas igrejas, o fechamento de algumas denominações, e aquelas que não estão acabando, muitas delas estão se corrompendo de tal maneira que eles perderam a capacidade de salgar, de ser instrumentos do Senhor. Não há diferenças entre eles e os mais mundanos entre os mundanos. E ao mesmo tempo, lendo Martin Lloyd Jones sobre este assunto, e aflorou aquilo que muitas e muitas vezes ocupou as minhas orações. Eu, um dia lá deitado na rede com esse livro na mão, eu fiz silenciosamente uma oração. Eu fiz essa oração: Senhor, aviva a tua obra, desperta o teu povo. Lembrei-me da oração de Abacuque: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. Nós temos uma história já, de certa forma, longeva. Na história da igreja protestante brasileira, nós somos uma igreja longeva. O Evangelho foi pregado aqui há mais de 160 anos, aqui onde nós estamos, nessa região. No final do século XIX, reverendo José Manuel da Conceição anunciou o Evangelho aqui para a família Campos, que foi a base da igreja presbiteriana de Sorocaba. E depois o grupo daqui foi crescendo, e então em 1923 organizou-se essa igreja aqui há 100 anos. Nós corremos o risco, como as igrejas da Escócia, como as igrejas da América do Norte, em nos acostumar com o sagrado, em nos acostumar com a Escritura, em nos acostumar com os ritos e com as cerimônias e com a nossa religiosidade, e perder de fato nossa relação com Deus. O salmista aqui está implorando que o Senhor intervenha além do comum, além do que já fazia. Expressões como desperta o teu poder ou restaura-nos são exemplos de sua petição. O que está acontecendo nos textos bíblicos em que o Senhor está intervindo com graça aumentada? O que tem acontecido em alguns momentos na história? O que o salmista está pedindo? Um avivamento. Isso não é coisa de pentecostal, irmãos, em termos de denominação. Isso é coisa de crente bíblico. Se você ler os puritanos, como eu tenho relido agora, você vai ver que eles oravam incansavelmente para que Deus lhes visitasse no meio de um mundo que jaz no maligno. Já falei sobre isso aqui na igreja alguns anos atrás, e esse trecho aqui eu vou repetir do que já falei há uns 4 anos e pouco atrás. Alguns comentários esclarecedores sobre o que não é avivamento. Primeiro, ele não é programado. Nós não
marcamos data para o avivamento. Ele não é onda, não é movimento, não é programação. Vamos fazer cultos de avivamento, não existe isso. Não é barulho, nem é liturgia. Não é um som mais agitado ou mais calmo. Não está na música, não está nas programações. O que é realmente um avivamento? A definição de comentaristas bíblicos é mais ou menos o seguinte: avivamento vem da palavra avivar, que de acordo com o dicionário bíblico quer dizer tornar mais vivo, despertar, animar, estimular. É exatamente aquela oração que Abacuque faz: aviva a tua obra no decurso dos anos e torne-a conhecida no decurso das gerações. Nosso tema: características do verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, um interesse irrestrito pela glória de Deus. Nós vemos o salmista e outros homens de Deus nas Escrituras, quando estão sendo movidos pelo Espírito Santo, a clamarem pelo avivamento. Quando nós olhamos esses mesmos homens e nações que experimentaram esse avivamento, o que se destaca na vida desses indivíduos e desses povos, que eles passam a ter um interesse irrestrito pela glória de Deus. São os interesses do Senhor, é a honra do Senhor, é a santidade do Senhor, é o bom nome do Senhor que se destaca. Os interesses pessoais começam a diminuir, as necessidades humanas passam a ter menos ou menor importância, as coisas humanas, materiais e circunstanciais passam a perder o sabor, o interesse diminui em detrimento das questões espirituais. Maior demonstração da ação de Deus na vida de alguém ou de um povo, o que de fato pode comprovar um relacionamento próximo do Senhor, o que pode ser destacado ou uma comprovação de que aquela igreja, aquela nação, aquele povo está experimentando o avivamento é quando esse povo passa a ter um interesse irrestrito pela glória de Deus. É a maior mudança que pode acontecer, é a maior transformação que pode acontecer dentro do nosso comportamento humano, dentro das nossas prioridades, quando nós valorizamos morrer para nós mesmos e a viver para o Senhor, quando os nossos interesses passam a ficar em segundo plano, quando o reino de Deus e a sua justiça passam a ser prioridade para nós, e todas as outras coisas passam a ser apenas não havia necessidades, não havia sofrimento. Ele já está tendo o seu coração avivado, agora ele está clamando em favor da nação. Ele que já demonstra, que já reconhece que o Senhor está entronizado, que o Senhor é quem reina, o Senhor é quem é aquele que merece toda a honra e toda a glória. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. O Senhor é quem reina, não é o meu coração, não é a minha vontade, não são os meus interesses. Essa é a obra que o Espírito Santo faz na sua obra de regeneração, é transformar nosso interesse, é direcionar novamente nossa atenção para as coisas para o Senhor, ao invés das suas coisas. É muito comum nós encontrarmos na igreja as pessoas indo até Deus para receber coisas que Deus pode dar, o interesse delas último é pelas coisas que Deus pode dar, quando na realidade, quando passamos por esse avivamento, quando nos interessamos por Ele, o que é mais importante para nós não é o que Deus pode fazer por mim, mas é Ele mesmo, é Sua presença e a Sua companhia. Quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, ali é a oração que funciona, o resultado dessa oração sempre é positivo, a resposta para aquela oração é sempre sim. Você entra no teu quarto em secreto e fala em secreto ao teu Pai, que vê em secreto, Ele te recompensará.
E a recompensa é estar em secreto com Ele. A recompensa é a presença dEle, é a companhia dEle. Se Ele vai atender o que você está pedindo nas suas petições, não importa, porque a maior petição sua deveria ser estar na companhia do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, texto muito conhecido dos irmãos, ele diz o seguinte, para a igreja de Roma: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O apóstolo Paulo quer o apoio da igreja de Roma para ir na Espanha pregar o evangelho. E ele está falando lá na Espanha, pregou o evangelho na Espanha. Ele quer pregar o evangelho na Espanha e ele diz aqui qual é só o seu maior interesse. Aquelas pessoas que ainda não ouviram o evangelho são indesculpáveis, porque ainda que o Senhor tenha se revelado por meio da obra da criação ou das coisas que foram criadas, esses homens não glorificam o Senhor como Deus. E eu preciso lá pregar o evangelho para eles. E ainda, e assim, diz o versículo 18 aqui do Salmo, o salmista no final da sua oração diz: como resultado da sua visita, Senhor, nós te imploramos, não nos apartaremos de ti, vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Ele não diz aqui, à medida que o Senhor nos visitar, nós não adoeceremos. Não é esse o resultado da sua oração. O resultado da sua oração não é ser mais rico. O resultado da sua oração não é viver mais anos. O resultado da sua oração é nós não nos apartaremos do Senhor. Se o Senhor nos avivar, se o Senhor nos visitar, nós vamos ficar juntinho do Senhor. Em segundo lugar, uma segunda característica: sede pela palavra de Deus. Quando nós começamos a encontrar também essa característica num homem de Deus, numa mulher de Deus, ou quando nós começarmos a encontrar essas características num homem e numa mulher, nós podemos ter a certeza de que eles são homem e mulher de Deus. Infelizmente, essas igrejas que estão fechando podem fazer pesquisas. Tem anúncios na internet vendendo templos ou prédios de igreja em vários lugares. Tenho conhecidos nos próprios Estados Unidos, igrejas enormes, construções, estrutura, vazios, pouquíssimas pessoas frequentando. O que poderia evitar que isso acontecesse é uma visita especial do Senhor. E essa visita se traduz despertando o povo pelo interesse da sua palavra. Infelizmente não é o que tem movido muitas pessoas mais. Muitas pessoas hoje escolhem igrejas sem levar em conta essa prioridade, a pregação genuína da palavra. As pessoas hoje procuram um templo religioso, uma denominação religiosa, ou um local para prestar culto que lhes ofereça mais serviços, como se fôssemos apenas consumidores da fé. Tem departamento infantil? Ou então eu vou, porque eu tenho filho pequeno. Tem trabalho bom com os jovens? Então eu vou, porque eu tenho filhos jovens. Tem uma boa estrutura, tem um bom ar-condicionado, tem estacionamento, fica próximo da minha casa. Esse requisito ou esse quesito não é muitas vezes levado em conta. O profeta Jeremias, depois de que o rolo da escritura foi encontrado, tinha sido perdido,
Diz assim lá no capítulo 15 do profeta Jeremias: achadas as tuas palavras, logo as comi, pois as tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Como amo a tua palavra, Senhor. Esdras, o escriba versado na lei de Moisés, experimentou um avivamento nos seus dias, quando o povo de Israel volta, o povo de Jerusalém volta para reconstruir os muros. Escriba versado na lei de Moisés, doutor da lei, intérprete da lei, e ainda assim diz-nos o texto que Esdras dispôs o coração para conhecer, para ensinar e para praticar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, incita: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui no recheio do Salmo, o autor do Salmo, ele menciona as Escrituras. Ele diz que o Senhor semeou uma vinha, que é a nação de Israel. Diz-nos aqui o texto, no versículo 8: trouxeste uma videira do Egito, é a nação de Israel. Expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes, encheu a terra, o povo cresceu, a tua boa mão estava sobre eles, como uma vinha em boa terra, bem fincada, eles se esparramaram. Dispuseste-lhe, diz o verso 9, o terreno, ela deitou profundas raízes, encheu a terra, com a sombra dela os montes se cobriram, tamanho que elas cresceram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus, estendeu ela sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Ele está aqui citando a Escritura para o próprio Senhor. O Senhor trouxe o seu povo, fincou, estabeleceu o seu povo aqui, seu povo cresceu debaixo da tua proteção, seu povo foi abençoado e foi abençoador, a sombra do teu povo cobriu as montanhas, sua ramagem chegou até na beirada do mar. E agora olha só o que está acontecendo com o teu povo. Ele está aflito, porque está vendo um povo, aquela vinha murchar, aquelas folhas secarem, está vendo o desânimo das pessoas, o interesse delas pelas coisas do Senhor diminuindo, o foco delas sendo mudado. Assim como no texto, o salmista recorre a Deus para encontrar alento para as suas lágrimas e as lágrimas do povo. É na palavra de Deus que encontramos as respostas e as soluções. Em terceiro lugar, uma outra característica: profunda convicção de pecados. Nesse texto e em outras narrativas, em outros textos, em que há esse despertamento da parte do Senhor, há esse relacionamento próximo com o Senhor, ou há um interesse para que haja esse relacionamento, ou esse relacionamento já está acontecendo. Todos os que estão próximos do Senhor expressam quebrantamento, expressam contrição. Não tem ninguém diante do Senhor de pé, todos estão prostrados, todos estão reconhecendo a sua fraqueza e fragilidade. Como na oração da irmã hoje, quando nós contemplamos a grandeza do Senhor, nós percebemos a nossa pequenez. Não é possível dizer que nós estamos andando com o Senhor sendo altivos. Não é possível dizer que nosso coração é tomado pela presença do Senhor, que nós somos cristãos que estão debaixo das asas do Eterno, se nosso coração é soberbo, se a nossa vida é altiva. Porque aqueles que estão próximos do Senhor obrigatoriamente precisam ser confrontados com a realidade que nós somos pó e ao pó nós tornaremos, que todas as nossas obras são como obras de imundícia, que nós somos imerecedores de todo o favor e cuidado do Senhor. Não há espaço para aqueles que de fato que estão diante do Senhor, que estão aos pés do Senhor, se reconhecerem melhores do que ninguém. Não conheço nenhum exemplo, irmãos, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Expressões como a de João lá na ilha de Patmos: quando eu ouvi, caí como morto. De Isaías: ai de mim, que sou homem impuro,
e habito no meio de homens de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Não há nenhuma situação como Pedro, naquele momento de pesca maravilhosa, depois do Senhor demonstrar sua majestade e as maravilhas daquele ato, Pedro se prostrou: aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Não é possível dizer que tem intimidade com o Senhor, proximidade com o Senhor. Hoje em dia eu não ouço isso muito mais, mas eu ouvia pessoas falando sobre isso: intimidade com o Senhor, intimidade com o Senhor. O dia que a gente começar a andar rastejando no chão, não literalmente falando, mas quando nós começarmos a viver como quem põe a boca no pó, então talvez a gente possa dizer que há alguma intimidade com o Senhor. Eu mencionei no início um momento dessa intervenção excepcional da parte de Deus, e um dos relatos bíblicos aconteceu lá no livro de Jonas. Não precisam ir lá. Tem um comentarista que eu usei bastante quando eu preguei no livro de Jonas. Ele diz que nunca houve, nem no registro bíblico, nem na história da igreja, uma intervenção graciosa do Senhor como lá em Nínive, em meio àqueles incrédulos. Diz-nos o texto lá de Jonas: os ninivitas creram em Deus, e a demonstração da crença deles vem agora. E proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinzas, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Não é possível, meus irmãos, e eu estou dizendo isso para mim, eu estou ouvindo o que eu estou falando. Não é possível dizer que como Paulo, e falas como a de Paulo, mas eu esmurro o próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muitas vezes nossa relação com o Senhor é muito assim superficial, é só litúrgica, é só nos momentos de culto, e nós, particularmente nós, corremos o risco de sermos soberbos, porque temos uma liturgia solene, um culto diferenciado. Corremos o risco de termos arrogância, porque temos uma boa teologia, mas isso não se traduz em vida muitas vezes, porque o conhecimento sem de fato relacionamento com Deus é vazio, é vão. Ó Senhor dos exércitos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Davi vai dizer no Salmo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha a relação de um homem que recebe a presença de Deus, que está vivenciando a proximidade com Deus. Ele não tem como olhar para si e dizer: eu estou bem na fita. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele vai dizer no outro salmo: compadece-te de mim. Um tempo ininterrupto na nossa vida, que nós não esperemos o domingo, se eu não tiver contratempo para estar no culto, para alguém levantar-se e pedir perdão pelos meus pecados. Algumas vezes, como hoje, o dirigente, o liturgo, diz: nós teremos alguns instantes de oração silenciosa e de contrição. E às vezes a gente não sabe nem nesse momento de oração silenciosa pedir perdão. A gente não se lembra nem dos nossos pecados, porque nós não vemos claramente. Meus irmãos, nós estamos muitas vezes tão longe do Senhor, que nós não conseguimos ver nossas mazelas.
Nós estamos tão distantes da sua santidade que nós não vemos a nossa putrefação. Somos ossos secos, rogam para que sejam preenchidos. Somente aqueles que estão mortos que clamam para que sejam avivados. Quem não reconhece as suas mazelas não faz esse pedido que o salmista fez. Esse pedido de pedir vida é só quem reconhece as suas mazelas. Senhor, se não for o Senhor que vier visitar a sua vinha, ela vai morrer. Não tem estratégia, não tem programação, não tem liderança, não tem o que nós venhamos a fazer nessa igreja que possa traçar um destino de êxito e de vitória, a não ser a tua boa mão sobre nós. É a tua mão sobre nós, é o teu direcionamento. Não é o pastor que está dirigindo a igreja, não são os presbíteros, não são as lideranças, não são as nossas estratégias. Quem dá saúde ao seu povo é o Espírito Santo de Deus, que nós precisamos, meus irmãos, ser preenchidos constantemente por Ele. Precisamos ser regidos pelo Espírito Santo do Senhor. Em quarto lugar, outra característica, vida abundante de oração, oração constante e perseverante. A fome pela palavra é uma das bases do nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor fala conosco por meio da palavra. E a outra mão, ou a outra coluna, é a oração, em que nós falamos com o Senhor. Nós encontramos, como nas outras afirmações que eu fiz, além deste salmista estar aqui clamando, pedindo, falando com o Senhor, nós encontramos todos os outros que experimentaram esse avivamento, esse preenchimento especial da parte do Senhor, essa visita especial do Senhor, pedindo a mesma coisa, ou tendo essa mesma característica. Daniel: voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas. Ser homem de Deus e mulher de Deus precisa ser demonstrável em vida de oração. Se eu também não possuo essa característica, eu estou mais distante do que eu imaginava estar do Senhor. Porque quanto mais próximo do Senhor, mais interesse em falar com Ele. Em Apocalipse, o evangelista, o apóstolo João registra numa de suas visões, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Dentre muitos pedidos que nós deveríamos ter em nossa agenda de oração, esse deveria ser um deles. Senhor, me desperta a uma vida de oração, ao interesse de compartilhar com o Senhor. Estou trazendo este assunto, como eu disse no início, porque tenho visto igrejas morrendo, igrejas se perdendo, prédios sendo vendidos, relacionamento com o Senhor sendo distanciado, corações sendo esfriados, prioridades sendo mudadas. Não é o Senhor mais que importa para a própria igreja de Cristo. Em quinto e último lugar, que muitas vezes é colocado em primeiro lugar, profundo interesse pelos perdidos. Isso tudo aqui nós encontramos no texto. No verso 13 ele diz assim: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Se você tem aberto, e vamos reler o verso 4, versículo 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado com a oração do teu povo? Aí ele faz um pedido: dá-lhe a comer o que tem acontecido, né? Dás-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Aí ele vai dizendo a situação desfavorável do povo.
a intercessão dele ao Senhor, além de ser para a glória do Senhor, é para que o povo seja restaurado, é em favor do povo, é em favor daqueles que hoje estão distantes do Senhor, daqueles que estão sendo destituídos da misericórdia e da graça do Senhor. A igreja, como serva de Jesus Cristo, precisa imitar Cristo e ir atrás do pecador, tem de ir atrás da ovelha perdida, precisa se sensibilizar pelos que ainda não encontraram razão para viver, pois ainda não glorificam a Deus como deveriam. A igreja precisa se interessar pelos filhos adotivos que ainda não foram alcançados. Tem pessoas que se incomodam dos novos que chegam na igreja. Tem pessoas que se incomodam daqueles que estão chegando, não se incomodam pelos que estão saindo. Já recebi reclamações muitas vezes ao longo dos mais de 20 anos de ministério. Pessoas, lideranças na igreja, muitas vezes incomodadas pelos que estão chegando e ocupando espaços e sendo levantados nos cargos e funções, substituindo aqueles que estão lá há muito tempo, mas não se incomodaram pelos que saíram ou pelos que nem foram alcançados. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A própria natureza geme e suporta aflições, aguardando aqueles que ainda precisam ser alcançados. Uma igreja que não se importa com aqueles que estão se perdendo, uma igreja que não se importa com aqueles que estão saindo e abandonando a fé, ou aqueles que nem foram alcançados ainda, é uma igreja que está morrendo, ou uma igreja que já morreu. Ainda que não tenha que vender o prédio, como essas que têm acontecido na Europa e nos Estados Unidos. Quando nós olhamos para exemplos como esse e tantos outros, nós vemos esses homens e mulheres de Deus com um fardo no coração. Nós vemos Abraão, quando o Senhor disse para ele que ia destruir Sodoma e Gomorra. Na oração, Abraão fala com o Senhor: Senhor, mas se tiver 50 justos nesse lugar, o Senhor destruirá esse lugar? O Senhor: não, se houver 50 justos lá, eu pouparei Sodoma e Gomorra. Senhor, e se houver lá 45? Por amor aos 45 eu preservarei esse lugar. Senhor, permita-me falar mais uma vez: se forem 40, por amor aos 40 eu preservo esse lugar. Senhor, e se forem 30, eu preservo o lugar por causa dos 30. Senhor, perdoe a minha ousadia, e se forem 20, eu perdoarei, por amor aos 20, eu perdoarei esses lugares. E ele vai mais uma vez: Senhor, mais uma vez eu te peço, nessas duas grandes cidades, se forem ao menos 10 justos, por amor aos 10 justos, eu preservarei esses lugares. Abraão não lavou as mãos. Quem quer vir, vem; quem não quer, não vem, pastor. É assim, quem quer vem, quem não quer não vem. A porta da igreja está aberta. Mas se tiver algum justo nessa cidade, alguém que o Senhor quer trazer para cá, ou para a sua presença, melhor dizendo, nós deixaremos a cidade se corromper, a cidade ser destruída? Me lembro de já ter contado aqui para os irmãos uma ilustração de uma gravura, não sei se é assim que fala, numa camisa. É silk, né? Um silk screen, uma pintura. E era uma banheira, era um desenho, né? Uma banheira cheia de espumas e bolhas de sabão assim, flutuando. E dentro da banheira estava um personagem dessas revistinhas em quadrinho do Maurício de Souza. Era o Cascão, que nos desenhos, eu não sei, né, Felipe, se tomou banho hoje. Ele foi um dia, ele deu vontade de rir, não sei se ele ainda é. Mas, e no desenho, o Cascão estava com uma escova esfregando as costas, e na bochecha, ao invés de risquinho, estava uma estrelinha, um brilho, e embaixo escrito assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Nós não podemos ansiar menos do que isso para a nossa vida. Não há objetivo maior do que esse, de ter uma vida transformada. Só uma visita especial do Senhor pode fazer isso. Eu quero mais do Senhor,
Eu preciso mais do Senhor. Preciso ser preenchido do Espírito Santo. Diz-nos o texto lá que Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, lá em Atos diz assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para aquelas autoridades judaicas e diz assim: convém-nos obedecer a homens do que ao Senhor. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para eles: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e daqui ouvimos. Antes eu neguei, hoje eu não nego. Antes eu era imundo, mas agora eu fui transformado. O Senhor mudou o meu viver. Eu neguei Jesus para servo de vocês, agora diante de vocês eu digo: não deixarei de falar das coisas que vi e que ouvi, porque importa obedecer a Deus do que aos homens, porque não foi dado nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que o Senhor, no centenário desta igreja e nas próximas décadas, não permitas que esta igreja venha a fechar suas portas, as portas do nosso coração e em sequência as portas desse lugar. Que o Senhor nos visite com poder e graça de forma diferenciada, que nós tenhamos de fato um interesse pleno e total pela glória do Senhor, que o Senhor extirpe do nosso meio, meus irmãos, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa avareza, que de fato a nossa vontade fique em segundo plano, que nós de fato desejemos honrar ao Senhor, fazer a sua vontade, que negar nós mesmos seja um privilégio, nós reconheçamos ser honroso isso, que tenhamos interesse por sua palavra, interesse crescente por sua palavra, ainda que ler todo dia seja tão penoso para mim, mas um versículo por dia. Eu tenho esquecido de trazer aqui, quantas vezes, um devocional que eu trouxe lá da Casa Editora, um livrinho que tem uma devocional que é lida em 5 minutos, é um conta-gotas, esqueci de trazer aqui de novo. Tem aqui uns devocionais, vou fazer até uma promoção aqui no final, para os irmãos levarem, para investir 5 minutos do seu dia, todos os dias, uma gotinha de água que cair nessa terrinha seca, que pode estar no seu coração hoje, você vai ver como vai florescer, e daqui a pouco você não quer ler mais um versículo, você quer ler um capítulo, daqui a pouco você quer ler 3 por dia. Que o Senhor desperte em nós o interesse pela oração e falar com Ele. Ó Senhor, estou aqui agora para falar contigo, no meu tempo a sós com o Senhor. Agora, Senhor, não quero saber de mensagem, de celular, não tem mais nada, é só a Tua presença que me basta. Que o Senhor desperte em nós o interesse para aqueles que estão perdidos, meus irmãos, e que cada vez que alguém estiver aqui na frente, para ser recebido como membro da igreja, para professar sua fé, que seja um momento de júbilo e alegria do nosso coração, que nós não nos sintamos ameaçados, porque o sujeito dá uma aula melhor do que a sua, porque ele prega melhor do que você, porque ele é mais ativo do que você, porque está sendo reconhecido melhor do que você. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor. Nós vamos cantar um hino que eu sempre canto no primeiro domingo. Eu esqueci de falar com ele, o Salmeron já estava sabendo, né? Nós vamos cantar um hino aqui que é uma oração, meus irmãos. Depois me lembre de falar da promoção dos devocionais. O hino 299, que eu acho que eles já estavam ali pensando nisso, eu não estava nem pensando antes. É uma petição, é uma oração, mas eu não queria que nós fizéssemos só aqui agora. Eu gostaria que nós fôssemos desafiados a pedir ao Senhor, como este salmista fez, meus irmãos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Visita o meu coração, o coração da minha esposa, o coração dos meus filhos. Visita o coração do meu pastor, dos meus presbíteros, o coração dessas famílias. Desperta-nos, ó Pai, desperta-nos, Senhor, para amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar o meu próximo como eu fui amado, como eu sou amado.